Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes, atingidos por diversos males, levavam até Jesus. E Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam os demônios gritando: Tu és o Filho de Deus! E Jesus os ameaçava e os não deixava falar, porque sabiam quem ele era, que era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo, que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a todas as cidades, porque foi para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Irmãos e irmãs, nós somos chamados continuamente a viver e anunciar a boa nova do amor do Senhor. O cristão ele deve anunciar o reino de Deus não só com palavras, mas por meio do próprio testemunho. Quem anuncia a esperança de Jesus é portador da alegria e vê longe, porque sabe olhar para além do mal e dos problemas. Ao mesmo tempo, vê bem perto, porque está atento ao próximo e às suas necessidades e sabe amar o próximo. Que o Senhor nos dê a graça de sermos renovados cada dia pela alegria do primeiro anúncio. Jesus ama-nos pessoalmente. Que Ele nos dê a força de viver e anunciar o mandamento do amor, vencendo a cegueira da aparência e as tristezas mundanas. Que nos torne sensíveis aos pobres, que são um apêndice do Evangelho, que não são um apêndice do Evangelho, mas uma página central, sempre aberta diante de nós, para lermos nele o amor de Deus. O Papa Francisco, certa vez, ele pediu coragem, oração e humildade, dizendo que esses são os traços que caracterizam os grandes arautos que ajudam a igreja a crescer no mundo e que contribuem à missionariedade da igreja. Foi o que disse o Papa na missa celebrada na manhã de terça-feira de 2016 na Capela de Santa Marta. O Papa dizia: a palavra de Deus não pode ser levada como uma proposta. Bom, se você gostar, ou como uma ideia filosófica ou moral boa, você pode viver assim. A palavra de Deus, irmãos, é outra coisa. Ela precisa ser proposta com franqueza, com aquela força, para que a palavra penetre, como diz o próprio Paulo, até os nossos ossos. A palavra de Deus deve ser anunciada com franqueza, com força e com coragem. A pessoa que não tem coragem, com coragem eu digo coragem espiritual, mas ao mesmo tempo doçura para anunciar a palavra, coragem no coração, que não está apaixonada por Jesus, que dali que vem a coragem, ela não diria algo interessante. Ela poderá até dizer algo moral, algo que fará bem, um bem filantrópico, mas não tem neste algo que ela diz a força da palavra de Deus. E esta palavra se torna incapaz de formar o povo de Deus. Somente a palavra de Deus proclamada com essa franqueza, com coragem, é capaz de formar o povo de Deus. O Evangelho apresenta, a um certo ponto, uma messe abundante, e que diz que são poucos os operários. E o Senhor, ele fala: rezem, portanto, para o Senhor que mande operários para essa messe. E depois
ele apresenta que é preciso ter coragem. E esta é a oração. A palavra de Deus deve ser proclamada com oração também sempre. Sem oração, se pode fazer uma bela conferência, uma bela palestra. Uma palestra boa, mas não é a palavra de Deus. Somente de um coração em oração pode sair a palavra de Deus. A oração para que o Senhor acompanhe esta semeadura da palavra, para que o Senhor regue a semente, para que ele brote a palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela deve ser proclamada a todos os nossos irmãos com oração. A oração daquilo que é anunciada a palavra de Deus. O Senhor envia os discípulos como cordeiros em meio de lobos. E o verdadeiro pregador, irmãos, é aquele que sabe ser fraco, que sabe que não se pode defender sozinho. Tu vai como cordeiro em meio aos lobos. Mas, Senhor, como que eu vou como cordeiro? Aí eles vão me comer. Tu vai, é este o caminho. São João Crisóstomo, ele faz uma reflexão muito profunda quando diz: se tu não for como cordeiro, mas como lobo entre os lobos, o Senhor não te protegerá, porque você se defenderá sozinho. E quando o pregador se acha, irmão, muito inteligente, ou quando tem responsabilidade de levar adiante a palavra de Deus e quer dar uma desperto, ele termina mal. Ele negocia com a palavra de Deus aos poderosos, aos soberbos. E para ressaltar a humildade dos grandes arautos, eu posso dizer que eu até conheci um monge fundador que se vangloriava de pregar bem a palavra de Deus e se sentia bom, bravo, o cara, por ter feito uma profunda pregação, embora era todinha traduzida de teólogos italianos que ele conhecia, e achava que a sua comunidade monástica não sabia. Então um leigo externo que participava dessa fraternidade lhe disse, chorando na minha frente: depois da sua bela pregação, padre, fui totalmente tocado. E o padre fundador se encheu como um pavão e lhe disse: mas o que mais lhe tocou do que eu te disse? Esse leigo lhe respondeu: o senhor gritava tanto que eu pensava que o mundo ia acabar, fiquei com medo e decidi me confessar. Irmãos, a igreja chama os seus pregadores à simplicidade e não à arrogância, não a pregarem a si mesmos. E esta é a missionariedade da igreja. Os grandes arautos que semeiam e ajudam a crescer a igreja no mundo foram aqueles homens corajosos, de oração, de simplicidade e de humildade. Não aqueles que viviam com carro importado andando na favela, se dizendo chamados por Nossa Senhora, mas que não viviam amor dentro da sua própria comunidade. Que nós possamos dar testemunho do amor de Deus e, sobretudo, pregar com a vida, com amor e não com gritaria nas nossas igrejas, não com berro, mas com testemunho da nossa vida, amando e acolhendo aqueles da nossa própria comunidade, para que não fujam, para que não vão embora, para que não vão abrigar e buscar abrigo fora da nossa comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E se você, meu irmão e minha irmã, deseja fazer um caminho espiritual e receber materiais para fazer um retiro na sua própria casa, me mande o WhatsApp que eu te mandarei esse material no telefone 11 DDD 11 94 702 7775 94 702 7775. Fica com Deus e tchau, tchau. Amém.